Prezados alunos, mais um encontro. Nessa nossa aula de hoje, a gente vai abordar mais alguns aspectos que são importantes em relação à nossa matéria de literatura e principalmente envolvendo as questões sobre os elementos literários, né? Quais são os elementos literários. Um deles que a gente não pode deixar de relacionar é a expressividade. O texto literário, na verdade, ele vai muito além da criatividade. A gente sabe que não é plenamente intuição, ou de repente algo que vem do além, né? Existe uma estrutura, né? Existem recursos específicos em relação à estrutura do texto literário. Principalmente em relação à escolha lexical, os autores eles escolhem, né, estrategicamente os vocábulos para cada determinado tipo de texto. A organização de como esse texto é apresentado para o leitor, o texto, por exemplo, do gênero lírico, né, a maneira se o verso é menor ou maior, se a estrofe ela é livre ou de repente ela tem uma estrutura específica, né? Então até mesmo a organização do texto é estratégica. Além disso, os sentidos, né? Cada texto de repente tem um sentido específico pretendido. Almeja despertar em nós algum tipo de emoção, né? De repente para nos entreter, para nos sensibilizar talvez. E o próprio autor ele tem uma intenção naquilo que ele diz. Não somos sujeitos apolitizados, apáticos, enfim. O que nós dizemos, existe uma razão de ser. E na literatura, essa intencionalidade ela também está, né, envolvida. Em relação à estrutura do texto poético, falamos de verso e estrofe, as linhas, grosseiramente falando, são os versos, o conjunto dessas linhas são as estrofes, e no texto poético o ritmo ele faz parte. Como o texto poético, na verdade, ele surge da música, a questão do ritmo é um dos itens mais interessantes, mais preciosos, né? Tanto é que em alguns textos a gente fala de sílabas fortes e sílabas fracas. E isso acontece dado aos acentos tônicos e átonos das palavras. O ritmo acontece por meio dos versos, como também, por exemplo, pela repetição das palavras, ou pelas figuras de linguagem. Existem figuras de linguagem que são específicas para dar musicalidade ao texto. Por exemplo, no caso do texto, peguei aqui, por exemplo, né, do próprio Camões, né? Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Atribuindo letras para as últimas palavras dos versos, né? E a gente vai perceber que, por exemplo, ver, o primeiro verso, ver, está rimando com doer. Nossa rima A. Então, ver, doer. E sente, B, com descontente, B, que é diferente de ver e doer, né? Então a nossa rima B. Então ficou A, B, B, A. Então as rimas são nos polos, um polo de fora, um polo de dentro. Por isso a gente fala de rimas interpoladas ou intercaladas. Se as rimas forem, por exemplo, alternadas, por exemplo, AB, AB, elas são as rimas alternadas ou cruzadas. É autoexplicativo. E poderia ser, por exemplo, ver, doer e sente descontente, né, de par em par, por isso emparelhadas ou paralelas, A, B, B. Agora, se não tiver rima nenhuma, talvez, por exemplo, né, o que a gente chama de versos brancos ou versos soltos. Há um outro tipo de classificação de rimas, porque agora, nesse caso, a gente está falando das rimas externas, né? A gente falou das rimas que estão... a gente está analisando, no caso, as últimas palavras, né, de cada verso. Por isso que a gente está falando de amor é um fogo que há de sem se ver, rimando com do que desatina sem doer. A gente está olhando as rimas externas. Mas pode ser que aconteça o contrário. Pode ser que a gente tenha também rimas internas. Como é o caso, por exemplo, sei lá, a bela bola do Raul, bola amarela. Então você vai perceber aqui, a bela bola, bela está rimando com amarela.
E bola, que estava lá no meio do primeiro verso, está rimando com a primeira palavra do verso de baixo. Bola, bola. Então, a bela bola do Raul, bola amarela. Então, nesse caso, as rimas são internas. É um tipo de classificação, né? Agora, um cuidado que eu queria que vocês tivessem em relação a quando a gente fala de rima rica ou rima pobre. Atenção a isso. Porque, na verdade, a rima rica não é que uma rima melhor do que as demais rimas. Quando a gente fala de rima rica ou rima pobre, a gente está falando, na verdade, de classes gramaticais. Então, por exemplo, quando a gente está rimando palavras que são de classes morfológicas diferentes, a gente chama isso de rima rica. Por exemplo, altar com desenhar. Sei lá, criei um poema e coloquei nas minhas rimas externas, nas últimas palavras dos versos, a palavra altar e desenhar. Então, altar é um substantivo. Desenhar é um verbo. Então, por isso que a gente fala que isso é uma rima rica. Não que seja uma rima melhor, né? Mas é um nome que, na literatura, a gente criou essa... didaticamente, a gente criou essa terminologia. A rima pobre acontece quando você tem palavras de classes morfológicas coincidentes. Por exemplo, no meu poema, eu coloquei lá gato e no verso de baixo a palavra pato. Gato e pato são dois substantivos. Ou, por exemplo, correr, né, terminou lá o meu verso, correr, e no verso de baixo alguma coisa, fazer. Então, correr, fazer. São verbos, então por isso rima pobre nesse sentido. Então, mas não é que é uma rima pior ou melhor, é só uma maneira, né, didaticamente falando, de classificar. Sobre a questão da musicalidade do texto poético, né, então uma das figuras que já comentamos, a aliteração, é muito recorrente, que é quando você repete consoantes. Por exemplo, olha só esse texto. Olha lá, ah, sem flor. Quem nunca viu que a flor, a faca, a fera, tanto fez como tanto faz, e a forte flor que a faca faz, na fraca carne, um pouco menos, um pouco mais. Quem nunca viu a ternura que vai no fio da lâmina samurai, esse nunca vai ser capaz. Aí você pode perceber que tem inúmeras consoantes que se repetem ao longo dos versos para propiciar, né, musicalidade ao texto. Isso é muito comum, por exemplo, no hip hop, na música em geral, né? A gente percebe isso, né? Que na música em geral essa figura de linguagem ela é muito requisitada para gerar compasso, para gerar harmonia, para gerar um ritmo específico de repente, né? Para nos forçar de repente a cantar sem perceber. A sonância, ela na contramão da literação seria a repetição das vogais. Então, por exemplo, ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas, ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incensos, os turíbulos, as aras. Tem a repetição aqui no caso da vogal do U e do A. Mas por coincidência também a aliteração do S. Então às vezes elas aparecem combinadas, às vezes não. Por fim, né, já comentamos, mas para poder deixar esse assunto ainda mais claro em relação ao nosso entendimento de literatura, a metrificação, que seriam as sílabas poéticas, a depender do autor. Vocês vão perceber que ele não simplesmente escreve, mas ele escreve de acordo com uma certa lógica, né? uma lógica de sílabas poéticas. Né? Há um número específico de sílabas do início ao fim, como acontece com os Lusíadas do Camões, por exemplo. Então a metrificação seria, ou escansão, a contagem de sílabas poéticas. Se tiver 5 sílabas, são os pentassílabos, o redondilha menor. 7, heptassílabo, o redondilha maior. 10 sílabas poéticas seriam os decassílabos. 12 sílabas, ou dodecassílabos, são os versos alexandrinos. Como que a gente contabiliza as sílabas poéticas? A gente separa as sílabas normalmente, mas para de contar na sílaba tônica da última palavra do verso, e os ditongos abertos, eles constituem uma sílaba só. Né? Então, seria essa a lógica. A gente vai contar todas as sílabas do verso, paramos de contar na sílaba tônica da última palavra. Quando você tiver o encontro de vogais,
você contabiliza como se fosse uma vogal só. Grande abraço, valeu, tamo junto.